Boa noite a todos. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 6 de maio de 2025. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Josué Galtério Machado. Presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Presente. Vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Ausência justificada. Vereador Luiz Antônio de Lemos. Presente. Vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Presente. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. Vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Presente. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Presente. Todos presentes com a justificativa do vereador Irandi, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Luiz Carlos Tula. Olhai e bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assististe na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Obrigado, vereador. Leitura da ata da sessão anterior. Secretário Paulo Rubilar. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ata ordinária número 016 de 2025. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2025, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Enília Silveira Lucas, Ildomar Xavier da Costa, Josué Galtério Machado, Luiz Antônio de Lemos, Luiz Carlos Espeste Prado, Nedilândia Amorim Loureiro, Paulo Roberto Bernardes da Silva e Paulo Rubilar de Lemos Pereira, com a ausência do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo presidente Josué Galtério Machado, foi procedida a verificação de quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aprovada a ata da sessão anterior. Passamos agora para o expediente. Secretário Paulo Rubilar. Requerimento 023, gabinete do vereador Neguinho da Saúde. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal competente, que seja feita uma vistoria técnica na estrutura da ponte do Cocuruto. Justificativa. Tal justificativa se faz necessária em razão da degradação da estrutura, o que pode representar vários riscos à segurança de pedestres, motoristas e demais usuários da via. Ressalto que esta ponte é de extrema importância para o tráfego local, sendo utilizada diariamente por moradores, estudantes, trabalhadores e veículos de transporte. Assim, solicito que seja realizada uma vistoria técnica e, se necessário, a execução de reparos ou obras de manutenção, a fim de garantir a segurança e a integridade da estrutura. São José do Norte, 6 de maio de 2025. Paulo Roberto Bernardes da Silva, Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Projeto de Lei número 014 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal. São José do Norte, 5 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente,
Com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar, em anexo, o projeto de lei número 014 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, para a apreciação dessa Casa Legislativa. Neste contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete do prefeito para devolução após aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Richelle da Mata, secretária-geral de Governo. Esgotado o expediente do dia, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais expediente, passamos para a ordem do dia. Por favor, secretário. Requerimento 020 de 2025, gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem através deste solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feita a manutenção no calçamento do calçadão da Rua Ernesto Alves, no centro da cidade. Justificativa. Ocorre que, devido ao calçamento desta rua estar em condições ruins, está bem perigoso para os pedestres que passam por ali, pois há buracos grandes por toda a sua extensão, desníveis e até mesmo um bueiro que ali existe, situado mais próximo à Rua Marechal Floriano. Está com o calçamento bem elevado, ao lado deste, lembrando que, nessas proximidades, tem uma lotérica, onde aumenta o fluxo de pessoas, principalmente idosos, deixando assim um local propício a acidentes com estas pessoas. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 30 de abril de 2025, Enília Lucas, vereadora do União Brasil. Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora Enília Lucas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistência e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo de casa neste momento, pela Rádio Clube FM. Algumas pessoas me procuraram, porque ali tem uma lotérica ali próximo, onde os idosos vão sempre receber. E no que termina o calçadãozinho ali, né, com a rua, que é o calçadão é o Dr. Ernesto Alves, com a Rua Marechal, tem um bueiro na calçada, e ao lado desse bueiro, tem uma saliência, como se tivesse, vamos dizer, saltando a pedra para cima ao lado, e as pessoas estão tropeçando muito ali. E então, assim, já pessoas que ali têm comércio, já observaram muito isso, que quase todo dia acontece. Então, antes que uma pessoa idosa caia e termine se quebrando, eu acho que não custa, né, ir ali, dar uma olhadinha e arrumar. É bem ao lado do bueiro, tá? Então, eu conto com o apoio de vocês, meus colegas. Obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 020 de 2025 da vereadora Enília Lucas. Requerimento 021 de 2025, gabinete da vereadora Enília Lucas.
Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, vem através deste solicitar a esse Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feita a manutenção de um trecho no calçamento da Rua Bento Gonçalves, próximo à esquina com a Rua Marechal Deodoro, no centro da cidade. Justificativa. Ocorre que tem um deslocamento de pedras no calçamento desta rua, próxima à esquina da Rua Marechal Deodoro, causando transtorno aos motoristas e pedestres que por ali passam. Tem pedras soltas, expostas, podendo trazer alguns incidentes mais graves, por ser um local bem movimentado, tanto para motoristas quanto por pedestres. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos de mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 5 de maio de 2025, Enília Lucas, vereadora do União Brasil. Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora Enília Lucas. Bom, esse requerimento não foi ninguém que me solicitou até. Fui eu, quer dizer, depois que eu comentei com algumas pessoas, já observaram, mas fui eu que observei porque eu passo todos os dias naquela esquina. E eu tenho que desviar na contramão, porque são pedras que soltaram, né, desencaixaram do calçamento, então tá alto. Se tu bater com o pneu do carro ali, tu vai arrebentar o pneu. E eu termino sempre desviando na contramão. Outro dia, vinha um carro, dobrou a esquina e nós paramos dois de frente. Então, assim, ó, tá perigoso e tá muito perigoso. É só ir ali olhar e eu acredito que aquilo ali é um serviço de meia hora no máximo. Obrigada. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 021 de 2025 da vereadora Enília Lucas. Gabinete Parlamentar, vereador Luiz Antônio de Lemos, PSDB. Requerimento número 008 de 2025. São José do Norte, 5 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, pela condição de vereador desta colenda Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho por meio deste requerer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, que seja feita um recalçamento nos ambos lados da rua General Osório, centro, próximo à CFC habilitar. Justificativa. A solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações de moradores da comunidade. Atenciosamente, Luiz Antônio de Lemos, vereador PSDB. Com a palavra, o vereador autor da matéria, Luiz Antônio Lemos, Chacrinha. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereador, vereadora Enília, a assistência a todos que nos escutam pelos canais da Rádio Norte. Esse requerimento aqui várias pessoas, amigos, pediram sobre essa descida aqui, ó, que é na frente aqui, ó, na rua direita. Isso aqui já era para estar arrumado, vereador. Tá louco? Tanto descer como subir, o caso é sério ali, é muito buraco aqui, né? Então são dois pedaços de rua, um sobe e o outro desce. Bem no centro da cidade aqui, ó, onde tem habilitar aqui, a Câmara, na frente da casa do Regrinha mesmo, do Elton, que faz os calçamentos. Então isso aí já era para... Não era nem para estar pedindo, né? Porque um requerimento desse já teria que ter sido feito a renovação, o novo calçamento de dois pedaços de rua importante, que é uma descida e uma subida. Obrigado e conto com o voto de vocês. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Neidilande. Boa noite, senhores vereadores, vereador Enília, assistência aos ouvintes da Rádio Norte FM. E dizer ao vereador Chacrinha que é a primeira rua que eu não vejo ter abrido buraco.
esse calçamento aqui foi uma pedrinha de péssima qualidade, que foi a mesma lá da Luiz Galtério, que depois trocaram. Se o senhor vê, o senhor vai ver. Aí é que vem a questão, cadê a fiscalização? E faz muito tempo, e quero parabenizar a Vossa Excelência, porque passa seguido aqui, as pessoas reclamam, mas não tem buraco, é a pedra que foi de má qualidade que ela está se desmanchando. E se a gente vê a descida, outro tipo de pedra, qualidade de pedra, e vê aqui também outro tipo de qualidade de pedra, que já eram para ter trocado quando fizeram lá no Luiz Galtério. Tiraram aquela pedrinha que era de péssima qualidade, é o que eu venho dizendo, é a fiscalização que tem que se fazer, a pessoa que é responsável de liberar o calçamento, não sei se é o engenheiro, a engenheira, ou a própria secretária, que não pode dar o aval para um material de péssima qualidade. Porque aí o empreiteiro bota lá embaixo para comprar um material mais barato e esse material vem de péssima qualidade. Aconteceu e nós fiscalizamos e na época o secretário não aceitou quando o empresário, que eu não vou dizer o nome aqui, trouxe uma pedra de péssima qualidade e o secretário na época não aceitou. Se tivesse aceitado, essa pedra estaria também no local onde foi calçada, estaria na mesma situação dessa aí. Mas esperemos que o governo olhe com carinho e vê uma avenida principal do nosso município, aonde é a rua principal, aonde as pessoas usam muito essa via, que venha fazer esse recalçamento, botando uma pedrinha melhor. Obrigado, presidente. Pode contar com o meu voto, vereador. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Peixe Chula. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Enília, pessoal que nos acompanha aqui, pessoal da rádio. Eu peço a palavra para dar os parabéns ao colega pelo trabalho, pela atenção e para pegar um gancho da fala do vereador Nedinho, que nós fizemos um pedido aqui, vereador, agora há pouco tempo, um pedido de informação para saber quem é o responsável pela deliberação dos calçamentos, quando estão em fase final, né, para poder ser entregue. Eu recebi como resposta uma outra pergunta, de que rua eu queria saber. Eu quero saber de todas, eu vou ter que nomear rua por rua. Eu quero saber de todas. A pergunta é simples. Existe alguém responsável pela deliberação dos calçamentos? Alguém que entenda da área, específico, engenheiro, arquiteto, sei lá eu, quem seja, mas que seja o responsável por fiscalizar que se era para botar barro e estão botando areia, não pode liberar. Se era para botar areia e estão botando barro, também não pode liberar. Então, a gente precisa saber quem é a pessoa responsável por isso, porque alguém precisa ser punido. Porque o jeito que estão fazendo, a gente já viu que não dá certo. E nós temos a prova de que aonde é feito, da forma como tem que ser feita, eu digo por conhecimento de olho, assim, de ver. Eu não entendo nada de calçamento, meu negócio é boca, eu digo para as pessoas. Mas a gente está vendo aonde colocam um suporte, uma base firme, compacta, um barro, um saibro, uma pedra, sei lá, e colocam o pavimento em cima, dura. Agora há pouco nós estávamos conversando aqui, o vereador Chacrinha, a rua ali da Agropecuária Nortense, a outra ali da Barca. Há quanto tempo foi feita aquela rua ali, não esburaca? Porque fizeram uma sustentação para a rua. E aí agora a gente vai largando pedra por cima de areia, não está dando certo. Então nós queremos saber aqui, sem fugir da matéria, senhor presidente, quem é o responsável, não é por rua X ou Y, é por todas, porque deve ter alguém dentro da prefeitura para isso. Permite uma parte, vereador? Sim. Não, e outra coisa, vereadora, nós temos fiscalizador, e olha quanto o dinheiro público é botado fora. Quem é o responsável pelaquela quadrinha lá na frente da minha casa, que aquilo ali gastaram o dinheiro 3 vezes, e está lá sem utilidade nenhuma, atirada, e não tem ninguém responsável. Quem autorizou aquilo lá, refizeram a obra de novo e está atirada de novo. Esses dias mesmo eu tive que entrar em contato com a guarda porque tinha fio no chão, porque tem uma rede elétrica ligada ali e não é usada. Sim, então que use aquela área para outra coisa, porque já o dinheiro público já foi botado fora lá.
E aquilo foi emenda parlamentar do vereador Elevi na época, e aí depois refizeram de novo, a Caixa não aceitou, e aí o dinheiro foi gasto em vão, sem nenhuma utilidade para a comunidade e para os jovens que ali usavam aquela quadrinha. Está tirada. Senhor vereador, uma parte... é do vereador, desculpa, vereador. Sim, pode ser. Não, só seguindo, né, esse raciocínio que a gente está, tem tempo ainda, né? Raciocínio que a gente está de fiscalizar, né? A gente lembra que agora nós estamos ali com a questão da Aragão Bozano, tá? Que a gente já foi apontado aqui também, tá? É mais uma rua que está sendo calçada em cima de areia, uma rua que tem um problema sério de drenagem ali. Espero que a tubulação que foi colocada ali sane o problema, senão logo em seguida nós vamos estar com mais problema na Aragão Bozano. A gente sabe disso, né? Acaba que a gente está entrando, a gente não está aqui criticando, coisa boa calçamento. A gente não está aqui batendo de frente e indo contra o calçamento, contra o desenvolvimento. A gente está aqui batendo de frente para que as coisas sejam feitas com qualidade, com eficiência do dinheiro público, que seja usado de forma eficiente, né? Porque acaba que a gente entra nesse ciclo vicioso. Calça, chove, esburaca, arruma. Calça, chove, esburaca, arruma. E aí é dinheiro público que está sendo gasto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores, né? A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 08 de 2025 do vereador Luiz Antônio Lemos Chacrinha. Gabinete Parlamentar do vereador Neidilândia Amorim Loureiro, MDB. Requerimento 005 de 2025. São José do Norte, 5 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, que realize o recalçamento em toda a extensão da rua Luiz Galtério, no bairro Veneza, neste município. Tal solicitação se faz necessário, tendo em vista as más condições de pavimento, que apresenta afundamentos, desníveis e buracos, comprometendo o tráfego de veículos e a segurança de pedestres. A situação tem causado transtornos à população local e riscos de acidentes. Justificativa em plenário, atenciosamente, Neidilândia Amorim Loureiro, vereador MDB. Com a palavra o autor da matéria, vereador Neidilândia. Aqui só fazer uma rápida explanação do requerimento. A minha assessora, ela fez mal. Eu pedi para ela colocar do Elevi até o campo do Nortense. E ela pediu a extensão toda, e não é. A rua está cheia de buraco ali do setor que pega a revenda do empresário Elevi até o campo do Nortense, e que está muito perigoso, porque do lado direito, quem vem do Elevi para o centro, o lado está todo esburacado. É buraco em cima de buraco. Não é assim, um buraco aqui e outro ali. E é um calçamento novo. Um calçamento que foi feito há pouco tempo. E ali as pessoas, eu uso aquela via muito seguido. E ali eu vejo. Ontem eu quase bati, porque eu quis fugir dos buracos e vinha outro carro do centro para a BR. E aí eu tive que me espremer. E é muito perigoso, porque se a gente vai para o lado direito, cai num buraco, está a propício de ter um acidente, ou quando as pessoas também venham as pessoas aqui no norte, é um costume e é uma mania das pessoas caminhar pelo meio da rua. E a gente já fica com medo. Então, que o governo... E tenho certeza que o governo passa ali seguidamente, secretários, até o próximo prefeito, que tem até uma igreja ali, e na frente da igreja tem muito buraco. Então, que o governo olhe com carinho, não que a gente queira criticar, nós queremos ajudar o governo, mas o governo tem que se ajudar. Se o governo não se ajudar, não tem como nós ajudar o governo. Que olhe ali, mande um funcionário, ajeite aqueles buracos, porque é um calçamento novo. É um calçamento que foi de emenda parlamentar
E é dinheiro público, nós temos que conservar, porque é uma via que se usa muito, aquela via ali. É a via que vai para o centro e vem do centro, que pega a BR, e ali distribui para o bairro Canastreiro, para o bairro Tamandaré. Então, que o governo olhe com carinho e mande um funcionário ali, que eu tenho certeza que um dia faz aqueles buracos todos ali, porque é um buraquinho aqui, outro ali, e vão calçando para ficar melhor. Que também que sirva de exemplo para o governo, que daqui mais uns tempos, que vai ter emendas parlamentares de outros vereadores para infraestrutura, mas que faça uma infraestrutura embaixo, como foi feito aqui na fila da barca, que está ali, ó, o peso que estão largando e está certinho o calçamento, porque tem uma base embaixo. Ontem eu falei aqui, quem quiser ir conhecer Tavares, vão ver o calçamento que o prefeito Gardel fez lá, mas fez com uma estrutura embaixo, aonde não vai ter problema de ficar com buraco, porque a chuva vai penetrar, mas não vai abrir buraco, porque não é areia. E aqui nós temos um terreno arenoso, e o terreno arenoso é isso aí, se não fizer uma base, não vai compactar, e vai ter sempre esses problemas, e como falou o vereador Chula, e aí nós vamos gastar para ir lá e ajeitar, vai abrir de novo, nós vamos gastar para ir lá e ajeitar, e é dinheiro público, é dinheiro que a gente pode investir em outras questões do município que estão precisando, investir na saúde, na educação, em obras que a gente sempre fala, nas estradas de vicinais, isso nos preocupa. E que daqui para frente vamos sentar, conversar e fazer um calçamento de qualidade, porque é dinheiro público. E dinheiro público a gente tem que ter responsabilidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Para contribuir, vereador, ali com o requerimento do senhor, aquela rua é uma rua de grande movimento, porque tem vários comércios ali. Tem barbearia, tem fruteira, tem açougue, mercado. E uma das questões também que me chama a atenção e chama bastante atenção também dos usuários daquela via é a situação do estacionamento dela também. Porque bem na frente de um açougue ali, na curva da igreja, até a travessa ali, ela é proibido estacionar. E do outro lado, ela está liberada para estacionar. Mas só que do outro lado tem muitas garagens. Então a gente acaba não estacionando ali também, porque senão vai estrovar as garagens. Então se trocasse a pintura de um lado para o outro, acho que beneficiaria muito mais ali os usuários que trafegam por ali e usam aquele espaço, e possibilita muito mais espaço ali para as pessoas estacionarem seus veículos e consumirem ali naqueles locais que tem comércio ali, gerando também mais renda para aqueles comércios. Permite uma parte, senhor presidente? Pois não, vereador. Foi informado aqui que aquele trecho ali, a tubulação está comprometida. Enquanto a gente não mexer na tubulação, nós vamos estar só enxugando o gelo, vereador Nedinho. Então, que fique o aviso aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo quem faça uso da palavra, então colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 05 de 2025 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Nedinho. São José do Norte, 5 de maio de 2025. Requerimento 044 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que, depois de ouvido o douto e soberano plenário desta Casa Legislativa, e uma vez que, obedecidos os trâmites legais e regimentais, seja encaminhado à secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Solicita a senhora secretária de Obras e as secretarias competentes que seja feito um reparo no calçamento e a remoção dos lixos no final da rua Almirante Tamandaré Centro, quase ao lado do antigo posto de saúde, devido ao calçamento estar cedendo, está dificultando a passagem dos caminhões e carretas que vão para a fila da balsa. Segue fotos em anexo. Plenário Caetano José Travassos, 5 de maio de 2025, Luiz Carlos Espécie Prado, vereador progressista.
Com a palavra, o autor da matéria, Luiz Carlos Schula. Obrigado, senhor presidente. Acho que já abordei esse assunto ontem nas minhas explicações pessoais, me adiantei um pouco, mas vamos aguardar uma resposta, porque aquilo ali, está ali aquele buraco e não é de ontem, faz bastante tempo, e já até caiu um caminhão ali. Então, espero que seja resolvido o quanto antes e conto com a aprovação dos colegas e um olhar atencioso da Secretaria de Obras, que nós tanto falamos aqui, né? Talvez seja a secretaria que nós mais falamos, porque a demanda é muito grande e nós precisamos, quando a gente pede para que se tenha um responsável técnico na fiscalização da qualidade dos calçamentos, eu vejo isso como uma forma da gente estar tentando amenizar a origem do problema, né? Porque quando a gente constrói alguma coisa com eficiência, com eficácia, com uma estrutura sólida, lá na frente isso não vai nos dar problema. Mas quando a gente constrói uma coisa fraca, simples e frágil, né, lá na frente ela vai nos dar problema. E é o que está acontecendo agora. E nós temos que parar com essa visão errada, isso é uma visão errada, de trabalhar nas consequências. Esse pedido aqui é um trabalho nas consequências que nós estamos fazendo. Os pedidos do vereador Nedinho, do vereador Chacrinha, é um trabalho focado na consequência. Quando eu faço um pedido pedindo para saber quem é o responsável, a gente está fazendo um trabalho focado na causa. O que está causando isso? É a péssima qualidade do calçamento que está sendo feito. E aí a gente vem aqui, toda a sessão tem pedido de tapa buraco aqui, arruma a rua ali, troca cano lá. Então a gente precisa começar a mudar essa dinâmica, né? Então peço a aprovação dos colegas, peço que o executivo também adote essa visão para que a gente comece a caminhar em novos terrenos de Narte, né? Porque a nossa comunidade merece muito mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 044 de 2025 do vereador Luiz Carlos Schula. São José do Norte, 5 de maio de 2025. Requerimento 045 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que, depois de ouvido douto soberano plenário dessa Casa Legislativa e uma vez que, obedecidos os trâmites legais e regimentais, sejam encaminhados à senhora secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Solicita a senhora secretária de Obras que seja feita a colocação de um container de lixo na rua 15 de novembro, próxima à fiambreria, devido à quantidade de comércios que possui ali e está fazendo muita falta para os comerciantes e moradores. Plenário Caetano José Travassos, 5 de maio de 2025, Luiz Carlos Peste Prado, vereador progressista. Com a palavra, o autor da matéria, Luiz Carlos Peste Prado Schula. Obrigado, senhor presidente. Comunidade de São José do Norte, nobres colegas, digníssima assistência. Mais um trabalho que eu me adiantei ontem, né, e hoje aqui, para não me tornar repetitivo e redundante, serei muito breve. Nós temos um problema hoje aqui na nossa cidade chamado taxa do lixo, e isso é fato. Hoje ainda eu vinha conversando com o pessoal na lancha e o pessoal me reclamando que tem uma casa e paga 2, 3 taxas. Paga uma do IPTU, paga uma do CNPJ. Daqui a pouco estão cobrando pelo número de portas que tu vai ter na tua casa. Nós fizemos, né, talvez seja o primeiro trabalho que nós fizemos aqui nessa casa em conjunto, pedindo que seja feita uma revisão na taxa do lixo. E isso não é para daqui 2 ou 3 anos. Isso é para ontem. Porque nós temos a taxa, as pessoas pagam a taxa e o benefício. As pessoas têm o dever de pagar e tem que ter o direito de ter no mínimo um container na rua. A 15 de novembro é uma rua cheia de comércio, uma rua movimentada na nossa cidade, senhor presidente.
E a gente não tem um container naquela rua ali. É uma vergonha. E todos ali pagam a taxa do lixo. E aí as pessoas nos cobram e nós vamos dizer o quê? Ah, Chula, mas tem que pagar a taxa, mas não temos um container aqui, eu tenho comércio. Estou pagando taxa do meu comércio, estou pagando taxa aqui da minha casa. É tudo a mesma coisa, vai tudo para o mesmo lixo. E a gente fica meio que sem saber o que dizer. Eu acho, colegas, que daqui a pouco nós vamos ter que entrar de novo, fazer um trabalho repetitivo, talvez com outras palavras, para ver se o governo acorda no estralar de dedos e vem aqui, se reúne nessa casa com o corpo jurídico, com o corpo administrativo da prefeitura, para nós achar um denominador comum para resolver esse problema da taxa do lixo. É fato, pessoal, e a gente não pode aqui vender falsas ilusões para vocês. É muito difícil tirar a taxa do lixo, ainda mais no momento de crise que a gente está vivendo. Porque se a gente cria uma lei que se sobreponha à lei da taxa do lixo, a gente precisa dizer da onde nós vamos tirar a receita para cobrir a receita que aquela lei cobria. Vocês entendem? Então é difícil. Mas a gente pode dar uma enxugada nisso. Enxugar, arrumar, modelar esse projeto de lei, vereador Binho. Aliás, essa lei já instaurada. Porque a nossa comunidade não aguenta mais. A gente só cobra e não oferece nada. E isso deve ser uma via de mão dupla. Uma vez que a gente cobra, a gente deve devolver algo em troca. E as pessoas estão pedindo container. Eu devo ter uns 4 ou 5 pedidos de container aí espalhado pela cidade. E se tu andar nas ruas, se tu ouvir as pessoas estão pedindo container. Porque viram um container lá na esquina, outro lá adiante, e na minha rua não tem, vereador Binho. E aí as pessoas nos cobram, a gente cobra aqui e recebe sempre a mesma resposta. Eu já até sei a resposta que vou receber. Mas que pelo menos coloquem numa lista, num ordenamento de compra que eles devem ter, de distribuição, quando tiver o container. Mas a resposta é sempre que não tem o container e não tem o recurso. E eu digo mais uma vez, eles nos disseram aqui que tem 113 mil sobrando no caixa da prefeitura. Será que não dá de comprar uns containers, vereador Nedinho? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Domar Xavier. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Enília, assistência, quem nos assiste pelos canais digitais. Peço a palavra para colaborar com o trabalho do colega vereador, que solicita, colocação de container na rua 15 de novembro, assim como os demais locais do nosso município, da sede do interior, precisam desses containers. Na época que o famigerado projeto Taxa do Lixo veio para esta casa, na justificativa, além de uma justificativa que não era uma justificável, que era uma lei federal, se era uma lei federal, não precisava votar, então, na Câmara de Vereadores. Primeiro ponto. Segundo ponto, de que seria para melhorar o atendimento à comunidade, como os containers, salário dos trabalhadores, gari, porque trabalho bastante, ganho pouco, por contratação de terceirizados, e principalmente os containers. Para não fugir da matéria, eu vou me obter somente aos containers. Eu não caí naquela história, porque não tinha justificativa nenhuma, que nós criássemos taxa para melhoria. Melhoria se dá para depois cobrar. Primeiro se dá as melhorias, se dá a oportunidade ao cidadão, aos acessos, para depois cobrar. E aí vamos ver se realmente justifica. E os containers é uma luta, vereador. E eu tenho visto a falta que faz ainda esses containers pelo lixo acumulado no chão, principalmente fim de semana, em vários pontos do nosso município. E aqui o trabalho do vereador é a 15 de novembro, mas nós podemos já expandir para toda a sede do município.
e também para as localidades aglomeradas. Vamos lá, Quinta, Secção da Barra, Barra, Bujuru, Passinho, Capivara, Várzea, Barranco, Ponta do Mato e assim por diante. Estreito, são localidades aglomeradas também e que necessitam a praia, né? Então, é só para colaborar com o trabalho da Vossa Excelência. A Vossa Excelência pediu para um ponto específico. Nós já podemos ampliar dizendo que precisa cumprir, porque isso tem que cumprir o que está na lei da taxa do lixo. A taxa do lixo prevê, né, um numerário de containers por habitante. Então, tem que ter. E ficou na história. Favorável. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar. Reforçando o pedido do vereador Chula, que a gente já fez, como o senhor já teria comentado ontem também, né? A resposta é a mesma, tá? E agora, reforçando o que o vereador Ildomar traz para nós, eu vou só reforçar, né? O senhor solicitou aqui que o executivo, junto com o jurídico, junto com o administrativo, né, venham para cá, mas eu penso que a gente tem que solicitar uma audiência pública, né? O povo tem que estar aqui, a sociedade tem que estar aqui, participando para conhecer exatamente a lei. O que a lei regra, né? O que a lei determina para que a gente realmente aprove aquilo que vai ser a contento da sociedade, né? Esse é o nosso propósito junto. Então, fica já essa provocação, né, nessa conversa, até porque, conversando com o prefeito Nero, ele se mostra bem aberto para isso. Ele disse para nós que, de fato, a lei do lixo precisa ser revista. Tá? Ele percebe que tem um monte de coisa ali que tem que ser revista. Então, que a gente não faça, né, exatamente, que a gente não faça uma coisa só nossa aqui, né, mas com a participação da sociedade, né, uma audiência pública. A gente sabe que não é fácil, né, uma audiência pública, ainda mais no contento que vai mexer no bolso das pessoas, mas que a gente consiga chegar a um termo que não fique ruim nem para o executivo e muito menos para a sociedade. Que a gente possa ter acesso, sim, né, porque o saneamento básico está aí, o marco do saneamento básico está aí, não tem como retirar agora, já entrou no consenso, mas trabalhar a lei como ela tem que ser. Se tem uma lei, ela tem que ser cumprida. Aí é o nosso papel, né, de fazer com que ela seja cumprida e que a sociedade tenha acesso. Parabéns pela proposta, senhor secretário. Permite uma parte? Sim. Acabei esquecendo. Não, só para lembrar a mesa, né, da casa. Nós fizemos, o vereador Luiz Carlos mencionou, nós fizemos um pedido, né, e foi na primeira sessão ordinária, foi aprovado pelos colegas vereadores, e até hoje não recebemos uma resposta. E o executivo tem pecado nisso, porque há prazos para as respostas dos vereadores. Seja agrade ou não agrade, mas a resposta tem prazos para ser respondida. E nós estamos no mês de maio, né, primeira semana do mês de maio, e nós fizemos pedido na primeira semana de março, né? A resposta veio o ofício, mas não a resposta que passou pela Câmara. Veio do ofício que nós encaminhamos em janeiro, mas precisamos da resposta para a mesa diretora da casa, porque foi aprovado em plenário. Obrigado pela parte. Vereador, é importantíssimo isso que o senhor fala. Nós temos um regimento interno e o regimento fala sobre isso. Não é acelerar nem apertar ninguém, mas é fazer cumprir. Né, até para a gente poder dar uma resposta mais imediata para a sociedade, senão, como todos nós estamos dizendo que a gente questiona, o vereador Nedim tem sido, né, frequente nisso, né, pede informações e elas não chegam. Então, é a gente fazer o regimento valer, né, se existe um regramento nosso interno aqui, que esse regimento seja respeitado. Tá? São 15 dias dentro do regimento, são 15 dias de resposta que eles precisam para nos dar. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 045 de 2025 do vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Vereador Chula. Esgotado a ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, secretário, vereador. Não havendo mais ordem do dia, passamos agora, então, para explicações pessoais.
Teremos 15 minutos para cada vereador. O tempo hoje está... Senhor presidente, por questão de ordem, eu solicito me retirar. Pode ser? Pois não, vereador. Mas eu gostaria de deixar aqui um abraço para Solange e para o Adriano, lá do Divisa, que estão completando 54 anos de casados. E um abraço para o meu amigo Dinarte, que está ali na assistência, as minhas assessoras e os demais colegas que se encontram até esse momento. Uma boa noite a todos. Então, obrigado, vereadora. Então, seguindo a ordem aqui, eu também hoje não vou fazer uso da palavra. Seguindo a ordem, Luiz Carlos Speche. Obrigado, senhor presidente. Boa noite mais uma vez. Boa noite, colegas, assistência, comunidade que nos acompanha pela transmissão da rádio. Eu nem ia fazer uso da palavra hoje também, senhor presidente, mas aí me jogaram de primeiro aqui, né, Chacrinha? Então, vamos... Eu tenho um assunto que muita gente tem me perguntado na rua e eu acho que talvez seja prematuro falar sobre isso hoje. Mas, há poucos dias nós completamos 1 ano, vereador Neguinho, talvez do maior desastre ambiental aqui, né, natural, do nosso município, que foi aquela enchente de Dinarte. E a gente, no começo deste mandato, se falou muito em criação de Secretaria da Defesa Civil. Até hoje, né, e os colegas me corrijam se eu estiver errado, ainda não chegou nessa casa aqui o projeto de criação da Defesa Civil. Só para deixar claro para a comunidade tem me perguntado. Mas até hoje também tem gente esperando, ali na Conde de Porto Alegre, que prometeram fazer uma contenção para as pessoas ali. Até hoje ainda tem. Meu amigo Dionísio, lá da última casa da Conde de Porto Alegre, está esperando. Será que nós vamos esperar? Tomara que nunca mais venha. Mas a gente vê nos sites de notícia que há previsão, vereador Binho, de uma enchente ainda maior do que aquela. Tomara que nunca venha. Mas se vier, está na hora da gente começar a se prevenir. E eu falei agora há pouco aqui sobre a gente começar a trabalhar na causa e não na consequência de Dinarte. No meu ponto de vista, eu acho que seria importante uma Secretaria de Defesa Civil, mas deve ser muito bem discutido e muito bem debatido, visto que o momento econômico do nosso município é muito delicado. E também, vereador Neguinho, quais foram as medidas da Secretaria do Meio Ambiente, se tratando de meio ambiente, de natureza, de chuva, de água, de terra, para trabalhar na causa com as medidas de prevenção? Aqui, São José do Norte elegeu os delegados para a Conferência Estadual de Meio Ambiente. Me parece que foi a secretária e a diretora que nem podiam ir como delegadas. O que aconteceu? Perderam. Não vão para Brasília, para a Conferência Nacional. Quem é que perde com isso? É a secretária e a diretora? Não, é a comunidade. E aí a gente está pensando lá na frente em trabalhar na consequência, se tiver mais algum problema natural. Mas nós éramos para estar trabalhando desde o outro dia de quando a água baixou, em propostas, em soluções, em educação, em conhecimento para a nossa comunidade, para trabalhar reduzindo os impactos que a nossa vida, que o nosso contexto social causa no meio ambiente, porque isso tudo é culpa nossa, é culpa de cada um de vocês e minha também. Esses desastres ecológicos que têm acontecido nos últimos dias no mundo, né, vereador presidente? Então, para encerrar minha fala nessa noite, gente, a gente precisa começar a se atentar nos detalhes que a gente vem debatendo aqui, nos detalhes que a gente vê no nosso contexto. Às vezes a gente fala em começar a trabalhar em formas e medidas de prevenção, de diminuição da causa,
para diminuir as consequências, é uma coisa diretamente proporcional. Uma vez que tu reduz aqui, tu vai reduzir lá na frente, tu vai ter um resultado lá na frente. É a mesma coisa que plantar cebola, Dinarte. Conforme tu melhora a tua qualidade do plantio, tu vai melhorar a tua qualidade da colheita. E assim é na vida, e assim é na natureza também, vereador Binho. Então a gente precisa se atentar para isso. Não adianta a gente vir aqui empurrar a goela abaixo, logo ali adiante de uma Secretaria de Defesa Civil, para quê? Para estar tirando as pessoas de dentro d'água? Não, vamos começar a trabalhar medidas para prevenir isso, junto com o meio ambiente, junto com as construções que prometeram para as pessoas que iam construir, não é barragem que se chama, é contenção, e as pessoas estão esperando até hoje, e aí não pode porque o próprio meio ambiente não libera, e aí a água enche, vai lá e enche a casa das pessoas de novo. Então, para encerrar a minha fala nessa noite, quero dar os parabéns para o Guto Galtério e para o Jorge Luiz Lopes, que foram campeões fora da cidade, trouxeram a medalha para nós. Traz aqui. Pode, senhor presidente, com a sua autorização, mostrar a medalha? Aqui. Foram campeões fora... segundo lugar, fora da cidade, representando São José do Norte, jogando por APAI, né? Então deixo aqui os parabéns em nome de todos os colegas, em nome da Câmara, para vocês que representam, que foram com garra lá, ainda vieram goleadores. Parabéns, Jorge. Obrigado. E essa é a nossa comunidade, São José do Norte, firme e forte, representando por... Olha aí só, representando por onde anda. Então quero deixar um forte abraço a todos vocês, que fique aqui essa reflexão, isso não é uma crítica, aliás, é uma crítica construtiva, né? E eu acho que é o que é o nosso dever aqui, a gente aponta problemas, traz ideias, debate as ideias, tudo no intuito de construir, de trazer uma construção cada vez melhor para a nossa comunidade. E esse é o meu trabalho, o meu interesse aqui enquanto vereador, porque isso aqui não é para sempre, isso aqui é uma coisa passageira na vida da gente. Então eu venho aqui, dou o meu melhor, dou o meu empenho, como eu disse, durante toda a minha vida, minha participação política, o meu interesse aqui não é denegrir a imagem de ninguém, nem tampouco desmoralizar alguém, o trabalho de alguém, é fazer com que a gente melhore o trabalho do contexto público da nossa cidade, para que a gente possa proporcionar o melhor para a nossa cidade. E antes de dar boa noite, secretário de Saúde, mais uma vez, nós precisamos que o senhor seja sincero conosco. Cada dia nos diz uma coisa em relação aos funcionários da ambulância, que vão pagar, que estão fazendo a tabela, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquele outro. Pelo amor de Deus, ninguém é criança, ninguém é guri aqui, e nem lá também. Se vão pagar, que paguem de uma vez, se não vão pagar, diz. Olha, nós não vamos pagar, estamos quebrados. Ou não vamos pagar porque não deu, e diz. Fala a verdade para nós. Porque desse jeito que está esse enrola aí, isso aí não dá da gente aguentar. Todos os dias a gente pergunta, estamos preenchendo a tabela não sei do que. E aí, vão pagar amanhã. E aí o pessoal cria uma expectativa e não pagam. Tem que acabar com essa balela. Isso para mim é balela o que estão fazendo. Uma falta de respeito com os funcionários. Talvez a classe mais importante do nosso município. Eu disse aqui ontem e vou repetir de novo. Arriscam as suas vidas para salvar as nossas. E aí nós estamos com essa palhaçada, essa brincadeira de que vai pagar amanhã ou depois e não paga nunca. Assim não dá para aguentar. Uma boa noite a todos e muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Seguimos com as explicações pessoais. Vereador Luiz Lemos, Chacrinha. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, a todos que estão presentes. Parabenizar os medalhistas da noite. Um abraço, meu amigo Dinarte, lá do nosso retiro. Quero dar uma boa noite, pessoal, desde a 5ª secção da Barra, o Capão da Areia. E quero falar um pouquinho também sobre todos os pedidos que a gente faz, né? Porque são vários pedidos, vereador Chula, é que nem na container de lixo. Acho que eu fui um dos primeiros vereadores a pedir, a fazer um requerimento, e a resposta foi que não tinha. Sobre calçamento, quantas ruas estão esburacadas, né?
Já pedi da Rua do Clube, a rua que pega do Carlinhos Costa e de Gado, vai embora, é só buraco, né? São várias, então é complicado, né? Que nem a gente pede para o interior, para todos, onde falamos muito da ambulância de Bujuru, muito importante. Bujuru tinha tanta coisa, que nem a Claudete também, o vereador Nedim me mandou, na sexta, eu acho que foi também a foto da subprefeitura, tinha policiamento, subprefeitura, tinha ambulância, Bujuru tinha tudo. Hoje o terceiro distrito é abandonado, não tem. Quando trabalhava nas estradas, vereador mais tempo de casa, lembro, a prefeitura tinha um ônibus, que quando ia para fora num ônibus, fazia até almoço e ficava, eu acho, tinha vez, para o interior, para enquanto não terminasse o serviço naquela localidade, não vinha embora. E por que hoje o terceiro distrito lá, o Bujuru, era para ter um posto ali, eu acho que podia trabalhar 24 horas, porque ia atender desde o Capão do Meio ao Capão da Areia, né? Terceiro, e uma ambulância. Que nem aconteceu esse acidente lá, seria bem mais fácil vir de lá do que para que arriscando na estrada, que já está, o cara vai a 100 ali, já vai pulando, né? Então está na hora de pensar e se unir até nós aqui e pedir essa ambulância para o terceiro distrito, lá para Bujuru, e que funcione com mais rapidez um posto lá, até 24 horas poderia ser, né? Para ter, porque da onde vem a renda mais forte de lá, lá tem muitas granjas, muito pessoal trabalha. Cadê a assistência? Tem que ter, né? E também quero falar sobre o Bujuru, também quero falar sobre os calçamentos. Tinha que ter mais resposta nos nossos requerimentos, porque a gente fica muito tempo sem as respostas do executivo. A gente fica pedindo, fazendo requerimento, todos nós, não é só um vereador, todos. E as respostas são muito devagar, muito poucas. Mas a gente vai continuar pedindo e tentando procurar e buscar as respostas. Quero mandar um forte abraço também para o meu amigo Tiago Vaz, que ontem estava de aniversário, meu amigão, mandar um forte abraço para ele. E quero dizer que dá uma boa noite para todos e vamos seguir firme trabalhando, que o gabinete do vereador Luiz Lemos está sempre de portas abertas, esperando os pessoal aí que venha nos procurar. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Nedilande. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores que ainda estão no recinto. Assistências aos ouvintes da Rádio Norte FM. Começar pela noite de hoje, pegando um gancho do vereador Chula, que eu não me manifestei no seu requerimento para deixar para me manifestar aqui, vereador. Vereador Chula, eu não fujo da minha responsabilidade. Votei na taxa do lixo, mas cobrei. Isso tudo que o senhor está pedindo, eu já pedi e não recebi resposta. Lá do outro mandato, perguntei quanto é que estavam arrecadando com a taxa do lixo. Até hoje não chegou nesta casa o valor que foi arrecadado com a taxa do lixo. Cobrei os contêineres que ficaram de colocar quando foi feito o PL, e lá a prefeita se manifestou e disse
que o melhorar as condições do lixo, que o botar container em toda a cidade, e não aconteceu. Mas tem outra coisa mais grave, que não deram mínima importância, vereador Chula. Foi o requerimento que foi encabeçado pela Vossa Excelência e pelos seus colegas. E foi também uma promessa de campanha que nós estávamos no palanque do prefeito eleito, e ele disse que ia rever, que não poderia tirar, mas ia rever. E a gente chega no nosso gabinete, e a gente já tirou muitas pessoas de pagar a taxa do lixo, que vem aqui no nosso gabinete e reclamam, e a gente vai lá e as pessoas têm razão, a gente mais acompanha essa pessoa até a Secretaria da Fazenda. E dizer para as pessoas que têm o cadastro único, que tem que procurar o seu direito. Mas também não é cabível uma pessoa pagar 1, 2 e 3 da mesma propriedade. Isto é injusto. Por isso que tem, e foi muito importante o que o vereador Bim falou, nós temos sim que se reunir com o prefeito e cobrar do prefeito as melhorias. Porque tirar nós não podemos tirar. Para nós tirar a taxa do lixo, nós temos que ter uma rubrica da onde vai sair esse recurso para cobrir aquela despesa. Mas nós temos que sentar e cobrar. Eu acho que ele falou abertamente na campanha política. E eu estava conversando com o vereador Neguinho ali na cozinha e disse, a gente quer ajudar, mas o prefeito tem que se ajudar. Se ele não se ajudar, não tem como nós ajudar ele. E dizer que temos, sim, um regimento e uma lei orgânica do município que diz que o prefeito tem que nos responder em 15 dias. Eu estou com um monte de requerimento, indicação, e até agora não chegou. Eu pedi os valores que foi gasto com lanchas alugadas. Botei a data no requerimento, até hoje não recebi. Pedi todos os contratos das terceirizadas, que está com 45 dias e não chegou resposta para esse vereador. Pedi agora sobre os aluguéis. Esperam que eles façam e nos respondam. Pedi também sobre os caminhões que estão transportando lixo, que agora está indo lá para Tramandaí, que eu nem sabia, que me informaram. Por que pagar frete? Que nós temos 2 carretas ali, é só dar uma diária pros motorista, e é muito justo. Cobrei aqui dos carros que estão na oficina do empresário Gerson. Estive lá olhando, são 8 carros que estão prontos, mais 2 ônibus que estão prontos, mais máquina que estão pronta. Só que não paga o empresário e o empresário não entrega. A prefeitura tinha que ver uma maneira, o que pode fazer para botar esses carros, enquanto estão alugando carro para outras secretarias. Isto é gasto, isto é dinheiro público. Então, é um descaso total que a gente se preocupa. E fiquemos muito preocupados, vereador Bim. Aqui mesmo, parece que hoje nós estávamos preparados para receber aí o secretário de planejamento, e parece que ele não veio, ou disse que está esperando chegar os canos para vir aqui dar explicação. Por que tem que esperar os canos? Por que ele não veio aqui e explica a situação que está sobre a Interpraias? Por que não continuaram o calçamento da Interpraias? Por que usaram uma verba aqui, que eu acho que foi a vereadora Enília que falou, não me recordo bem, que botaram uma verba que sobrou da Câmara, aí, do presidente Ronei, que poderiam botar na Interpraia, mas botaram lá naquela rua, que eu não sei o porquê que botaram lá. Primeiro termina a Interpraia, que eu não sou contra encalçar, mas que bote na Interpraia e termina a Interpraias. Então, é muita coisa
que está acontecendo, que não vem as explicações, que não vem as respostas. Isso nos deixa muito preocupados. Sobre a saúde, eu não vou falar mais sobre saúde. Saúde está aí, escancaradamente, a saúde do norte não melhora. E tem gente que ainda se preocupa com o vereador Nedinho, faz bonequinho, mostrando nas redes sociais que o vereador Nedinho faz. Faço esse trabalho, faço com recurso meu, carro meu, e se me disser que eu estou fazendo alguma coisa errada, que me denuncie no Ministério Público. Está ali para denunciar, mas ninguém vai me calar, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer. E que coisa boa estão me botando nas redes sociais, bonequinho. Ainda bem que estão botando um bonequinho, estão me chamando de bonitinho. E eu fico faceiro, ao menos eu estou em evidência nas redes sociais. Mas as pessoas que fazem isso, talvez querem chegar nesta casa, querem ser vereador dessa casa, que trabalhe para chegar aqui. Eu não sou contra ninguém que quer chegar aqui, que venha e consiga chegar aqui, se tiver condições de chegar aqui, que vai chegar, mas que ande com as suas pernas, que não ande querendo degredir a imagem de A ou de B. Trabalhe para a comunidade, faça alguma coisa de serventia para a comunidade. E eu faço e tenho orgulho. E não venho aqui para me gabar, deixo as pessoas falar. Nunca fui cobrar um voto de alguém porque eu fiz isso ou aquilo. Deixo na consciência das pessoas. E tenho a certeza que a minha consciência é tranquila porque eu faço o bem. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal, vai colher o mal. Não adianta querer fazer isto. Está entendendo? Então, que façam um trabalho que querem mostrar para a comunidade. Eu tenho mandato. E no meu mandato, eu faço muito bem dele. Sei as minhas responsabilidades como vereador. E sei o que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer. Mas jamais vou deixar de fazer o meu trabalho social, porque é o que eu gosto e que me dá satisfação, que me dá orgulho de fazer. E coisa boa se puder ajudar uma pessoa. Mas se preocupe, ajude o próximo. Não fique querendo degredir a imagem de ninguém. E que coisa boa. O presidente ainda dizendo para mim, não fala nisso. Falo, presidente, vou falar sempre. Porque não estou fazendo nada de errado. Não estou usando dinheiro público. Não uso verba pública para fazer. Uso do meu bolso. E que coisa boa que eu tenho para usar, Negrinho, para ajudar as pessoas. E também, hoje vinha chegando, e as pessoas reclamando, e nós conversamos, eu e o vereador Neguinho, sobre o transporte de São José do Norte à 5ª secção da Barra. É que eu digo, não é que a gente queira criticar o empresário, a empresária, temos que sentar e conversar, perguntar o porquê que está acontecendo isso, só que as pessoas não podem ser prejudicadas. Né? Pô, hoje tinha pessoas que perderam a lancha, que tinham fisioterapia, perderam a fisioterapia, e aí cobro dos vereadores, cobro do vereador Neguinho, que é o representante lá da 5ª secção da Barra, e cobro dos outros vereadores. E que coisa boa se tivesse no nosso alcance para nós resolver as coisas. Nós iríamos resolver, mas não é com o executivo. Nós podemos dar ideia, nós podemos sentar e conversar, vereador Binho. E isso que é importante. Diálogo, como o prefeito sempre falou na campanha, temos que ter diálogo. Eu acho que tem que ter diálogo, mas o prefeito tem que nos chamar para o diálogo. Temos que sentar e ver o que está errado e o que está certo. E outra coisa, que a gente está sempre preocupada. Hoje mesmo estava olhando o jornal e vi o quanto o agricultor está prejudicado. Quantos agricultores lá do norte do estado reclamando que o governo não dá as condições que eles possam produzir, que não dá um prazo mais longo para eles conseguir negociar com o banco, para poder plantar, para poder pagar as dívidas. E isso nos preocupa. Se nós não tiver o agricultor para produzir, o que nós na cidade vamos comer? Porque o agricultor é uma parte importante da sociedade. É onde bota o alimento em cima da mesa nossa e de qualquer um aí.
E se não tiver um agricultor, e se não o governo pensar com carinho na agricultura, o que será de nós na cidade? Mas esperemos que o governo federal, o governo estadual, que faça alguma coisa, que abra algum crédito para o agricultor, que possa pagar com juros baixos, a longo prazo, para poder produzir. Se ele produzir, ele vai trazer emprego no campo, ele vai trazer desenvolvimento para a cidade e vai trazer impostos para o município, onde podemos investir em tantas outras coisas que estão precisando. Então é isso que eu me preocupo, é assim que eu quero. E outra coisa, aqui falaram, não sei, em outra sessão, quanto é importante, Neguinho, Chula, eu acho que foi o Chula também que falou, o Josué já falou, uma secretaria da pesca, ou uma diretoria da pesca, que possa tratar assuntos da pesca. E hoje, quanto recurso tem para trazer para a pesca? E nós somos município pesqueiro, nós somos um município agrícola, e nós temos que se preocupar com essas duas culturas, porque hoje, se alguém vê a economia e o norte parou por quê? Não tem emprego, o EBR fechou, a gente não está vendo uma luz no fundo do túnel. Isso nos preocupa, porque nós somos representantes e nós se preocupemos com a nossa comunidade. E nós temos aqui para buscar melhoria para a nossa comunidade. Às vezes as pessoas acham que a gente está criticando, mas não é criticar, a gente critica para ver se melhora. A gente cobra para ver se melhora, porque a comunidade nos cobra. Se a comunidade nos cobra, nós temos que cobrar. Porque aí diz, o que o vereador faz? Só que a comunidade tem que saber, o vereador é limitado. O vereador tem o poder de fazer requerimento, pedir, mas não tem o poder de executar. E aí o Neguinho foi lá, fez lá uma ação social com a sua equipe, com o trabalho dele, as pessoas muito caíram de pau em cima. Mas por que se obrigou a fazer aquele livro? Porque várias vezes pediu e o governo não tomou uma solução. E aí tu fica desesperado, as pessoas cobrando, tu vai lá e faz o ato que tem que fazer. Eu uma vez, no primeiro meu mandato, eu trouxe um trator que a gente tem lá no interior, lá fora, com uma lâmina. Eu ia passar na Cidade Baixa. Aí o Gregório, que era assessor jurídico, disse, pelo amor de Deus, Nedinho, não faz isso, que aí tu tá frito. E eu recolhi. Porque naquela ânsia, meu primeiro mandato de querer fazer e achar que podia fazer, mas não posso fazer, o executivo é que tem que fazer. Eu tenho só a prerrogativa de pedir, de fazer requerimento e cobrar. Espero que aqui já comentei, já falei com o presidente, falei com o jurídico, acho que nós temos que tomar uma decisão junto com o jurídico e cobrar essas respostas que não estão vindo para nós até agora, presidente, porque não é cabível. E o regimento interno diz que é 15 dias, a lei orgânica diz, e se não vier, nós temos que responsabilizar o executivo, e é que nós não temos fazendo. Nós temos concordando com aquilo que está acontecendo, e nós não podemos concordar com aquilo que está acontecendo. O meu tempo está esgotando, quero dar uma boa noite a todos, e que Deus nos proteja, e que coisa boa que tem gente preocupada com o vereador Nedinho. Eu fico até faceiro por causa disso. Acho que estou fazendo calo no pé de alguém. Uma boa noite e que Deus me proteja e me ilumine os meus caminhos e a minha vida. E que me dê de força. Cada vez eu venho mais com energia para botar para fora aqui. Obrigado, presidente, e uma boa noite. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Paulo Roberto da Silva, Negrinho da Saúde. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. A vereadora Anília já foi. Boa noite, assistência. Boa noite a todos que nos escutam nos canais da Rádio Norte. Dar uma boa noite de quinta secção da Barra ao Capão da Areia e frisar também, mais uma vez, em cima da fala do nosso grande amigo vereador Chula,
sobre a função do pagamento do pessoal do hospital, pessoal da ambulância. Eles estão desesperados, precisando desse dinheiro para pagar contas e tudo mais, né? Esperamos que o secretário esteja um pouco mais preocupado, deixe um pouco de lado um pouco de outras atribuições e lute para que isso aconteça de uma vez, porque o pessoal está bem desesperado com essa situação. O pessoal está precisando. Também quero agradecer à vice-prefeita Vanessa, que hoje me recebeu muito bem lá no gabinete. Fui lá, uma reunião com ela, eu e meus assessores. Também agradecer ao Nathaniel Machado, me deu uma boa atenção. Conheci hoje, que eu não conhecia ainda, a secretária Vanessa. Obrigado pela recepção. Obrigado por ter me respondido sobre meus requerimentos. E me deu uma data mais ou menos do que talvez vai ser feito, porque desde janeiro eu tenho reclamado. Então, quando a gente reclama, quando a gente meio que recebe uma notícia, a gente também tem que saber agradecer. Que mais ou menos tem uma data prevista para ir lá dar uma olhada na comunidade da quinta secção da Barra, que é lá onde eu moro, porque desde janeiro, uma vez só teve as máquinas lá e nunca mais, e está bem feio lá. E te agradeço, secretária, pela recepção, está de parabéns. Também parabenizo a recepcionista, a Tiúcia, minha amigona também, que sempre atende a gente muito bem lá. Também a secretária-geral de governo, a Richelle, nos atendeu muito bem hoje lá. O secretário Jonas, secretário de trânsito, fui lá saber sobre umas demandas que eu pedi para ele. Ele também disse que já em breve será atendido. Muito obrigado, Jonas. E também de parabenizar pela poda da grama, que junto com o Denit e o Dyer conseguiu lá, daqui do centro até o Estreito. Também mandar um abraço para a diretora Lilian da Support Life, que não mediu esforços, hoje entrou em contato comigo para me passar melhores informações sobre o caso de acontecido de ontem. E dizer para toda a população que quem passou pelo transtorno, quiser saber o que realmente aconteceu, só procurar meu gabinete. Eu tenho um ofício que ela me mandou, explicando tudo o que aconteceu. Eu posso mostrar isso para a população, que ela disse que eu posso abrir público para a população. Dar os parabéns também ao supervisor de flotas, o Leonardo, que me atendeu muito bem também hoje. Fiz uma visita para ele. Ele sempre ajudando o pessoal, resolvendo todos os problemas. Também dar um abraço para assistente social Lourdes, também está sempre nos atendendo muito bem. Um abração, Lourdes. Parabéns aí ao Guto e ao Jorge por ter recebido essas medalhas representando o município onde vocês foram para receber essas medalhas, tá bom, guris? O que vocês precisarem, que tiver ao meu alcance, tá aí. E dizer também que o gabinete está disponível a toda a população. Pedir desculpa também para o pessoal sobre o transtorno que deu hoje com o ônibus. Eu amanhã vou conversar com o secretário responsável pelo trânsito, vou lá mais uma vez, e também vou entrar em contato com a dona da empresa mais uma vez, porque cada dia que passa fica mais difícil, como colocou o vereador Nedinho, pessoas perdendo fisioterapia, perdendo consultas, perdendo ônibus, e é trabalho também, pessoal que tem compromisso de horário de trabalho, às vezes acontece de perder pela falta desse transporte. E isso não pode estar acontecendo. Eu gosto muito da dona da empresa, gosto também do secretário, mas isso não dá para continuar mais assim. A gente tem que dar um jeito nisso e convidar também os amigos vereadores para que a gente lutem juntos para que isso seja resolvido. E demais, era só isso. E dizer mais uma vez que meu gabinete está disponível para qualquer reivindicação a toda a população de São José do Norte, desde a quinta secção até Capão da Areia. E uma boa noite. E um abraço a todos. Obrigado, vereador. Dando sequência com as explicações pessoais, vereador Paulo Rubilar Pereira, Binho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas que permanecem aqui até esse momento. Boa noite, assistência, aos nossos assessores que nos acompanham. Boa noite aos nossos ouvintes pela Rádio Norte. E vou começar falando a fala exatamente sobre essa questão. Caminhando pela rua, presidente, é muito legal a gente ouvir as pessoas
comentando o quanto estão acompanhando as sessões da Câmara. É muito legal, vereador, né? As pessoas acompanhando, né, dando sugestão, conversando com a gente. Então, parabéns pela audiência que a Rádio Norte está tendo junto à comunidade nortense, né, pela maneira que está sendo passado as nossas sessões e as conversas que a sociedade sente a necessidade de passar. Tá? Eles veem exatamente isso que a gente ouve, essas demandas. Tá? Eles estão vendo a gente debater aqui, mas eles continuam querendo, e é muito importante esse acesso e a briga não, né? A necessidade nessa transparência se mostra cada vez mais clara, né, que todos os rincões do nosso município, desde a 5ª secção da Barra ao Capão da Areia, tenha esse acesso para que eles possam realmente compartilhar, participar e se envolver cada vez mais com aquilo que pertence a eles. Obrigado, pessoal, pelo carinho, pelo respeito, né, pelas críticas construtivas que a gente recebe aí na rua, mas pela maneira de visualizar a Câmara de Vereadores como representante de vocês. Isso é muito importante. Quero, nesse momento, parabenizar a PAI, né, através do Jorge, nosso companheiro, Guto, que está aí sempre junto com a gente também, né, Guto? Mas o Jorge traz hoje 2 medalhas, uma de bronze e uma de prata, conseguida pela disputa do futebol, né? Foi o futebol no estado, a nível de estado, disputando com outras 20 equipes, conseguiram o 2º lugar. Parabéns, e isso mostra o trabalho que a PAI faz com, né, com esse jovem, com essa galera aí, que tem trazido não só no esporte, mas em vários momentos, né, cultural, enfim, quando vão participar fora do município, traz, então tem que ser reconhecido. Parabéns a toda a equipe da PAI, né, aos professores, aos profissionais de todas as áreas que atendem essa clientela lá, pelo belíssimo trabalho que vocês fazem. Jorge, parabéns, né, te desejando parabéns, estendo a todos os trabalhadores e alunos da Escola de Educação Especial Santo Antônio. Gente, isso que a gente tem visto hoje aqui, né, e quando o Nedinho traz, o Chula traz, as questões que a gente sempre está apontando, né, o quanto é necessário a gente participar cada vez mais dos processos que a Câmara debate aqui. Na questão, foi colocado ontem eu coloquei sobre a questão da nossa preparação. Como é que nós estamos nos preparando para o advento do progresso de São José do Norte? Como é que a gente está se encaminhando? E a gente vê que esses apontamentos vai resultar lá adiante por alguma coisa. E eu quero lembrar a todos os cidadãos que quem não me conhece, tá? E quem me conhece sabe que eu sempre fui, né, cidadão nortense, sou sindicalista, né, do Sindicato dos Professores, sou fundador do Sindicato dos Professores. A gente já fez greve aqui, então eu sou funcionário público, aguerrido pelas causas do servidor público, não só por ser professor, mas toda a defesa que a gente tiver. E quando a gente vê esses apelos pela saúde, esses apelos pelo servidor de qualquer esfera da administração pública, a gente se coloca no lugar. Tá? Eu sou servidor público, então eu sinto uma angústia muito grande de a gestão, né, através de seus secretários, através de seus responsáveis, não darem, como o Negrinho falou ali, né, a devida resposta, a devida atenção, porque o CC está de passagem, tá, mas o servidor fica. O servidor fica. E é ele que presta o serviço para a comunidade. Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado, a gente precisa fazer com que a gestão se dê por conta do quanto é necessário olhar o servidor com mais responsabilidade, com mais carinho e mais atenção. Então a gente fica como servidor nessa expectativa, tá, desse olhar que a gente tem visto há muito tempo que está faltando. E quando vocês falam agora a questão do transporte, a gente conversou outro dia, eu, Paulo e o Osmar, preocupados também com isso. Gente, eu tenho certeza que tem pessoas que não estão aqui, que se estivessem aqui, que já passaram por aqui, por essa bancada, que se estivessem aqui, não aceitaria, Neguinho, tá, o transporte que acontece lá para a Povoação da Barra. Estaria brigando aqui, botando o dedo no prefeito que estivesse lá, por não aceitar as condições que está sendo atendido hoje. Então nós também não podemos nos calar. A gente pode, com todo respeito, não é contra, tá, mas é sim um serviço de qualidade, né, que a gente possa olhar o cidadão, e a gente tem brigado pela lancha, o transporte público, tá, seja ele dentro do município, fora do município, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande aí, mas o município tem que exigir qualidade, e a gente conversou com o secretário Jonas, e aqui vai a minha ressalva de um abraço muito querido pelo Jonas, porque toda a demanda que a gente tem feito a ele tem nos atendido, mas ele sabe, né, essa questão, a gente já conversou com ele quando a gente esteve lá, eu e o Paulo conversando com ele, sobre a situação, quando a gente recebe as demandas, a gente manda direto para ele, e ele procura sempre que possível dar o retorno
E esse é o olhar que a gente tem que ter. Então a sociedade tem que se dar por conta que não é só exigir dela, tá? Mas ela precisa exigir de nós, né? Principalmente do executivo. Eu vou dizer sempre isso, desculpe eu ser cansativo, né? Mas o executivo está para executar, está para fazer o trabalho de qualidade. É isso que nós temos que entender. O papel do executivo é fazer aquilo que prometeu durante a campanha. Não é em véspera de eleição dizer que tudo está resolvido. Não é isso. A gente tem que resolver agora. E a gente, como disse o Nedinho, como diz os vereadores, nós temos que nos juntar porque a gente quer ajudar o prefeito. Hoje o nosso prefeito é o Nero e a gente quer ajudar ele. Então, prefeito, escuta a Câmara, vem conversar com a gente, vamos trocar ideia, vamos ver o que a gente pode somar para que o município possa, deslanchar em alguma coisa melhor, para que tu possas também fazer o teu governo com mais tranquilidade. Então fica aqui o meu apelo a toda a sociedade nortense. Tá? O meu apelo à sociedade nortense, que nos acompanhem. A gente está aqui para representar cada um de vocês. É essa audiência que vocês têm, esse acompanhamento que vocês têm. E eu falei ontem, eu não tive a oportunidade de voltar a Bujuru. Tá? Mas eu disse, como eu falei lá no comício lá, Bujuru merece o respeito. Merece, isso não está acontecendo. A gente, é unânime que a gente percebe isso, né? A gente precisa... Se a gente não consegue chegar lá em Câmara, pelo menos fazer com que o executivo olhe aquela comunidade, não só Bujuru, mas o terceiro distrito em si, olhe aquela comunidade com mais respeito. Só o que eu estou pedindo, seja na área da educação, da saúde, do trânsito, da segurança, principalmente da segurança, que seja olhado, que a gente possa se estender à comunidade, porque são cidadãos que estão lá, e como eles disseram na campanha, esquecidos. Nós não podemos deixar passar mais 4 anos e eles continuarem esquecidos, não podemos. Então, comunidade nortense, nós, Câmara de Vereadores, todos os gabinetes aqui a gente tem se colocado à disposição. A gente está aqui para ouvir, mas nos ajudem a fiscalizar, nos ajudem a melhorar a qualidade de vida de cada um de nós aqui. É isso que nós queremos, fazer o melhor, como vereador, é representar cada um. Hoje eu não sou vereador dos 790 votos que eu recebi, hoje nós somos vereadores de todos, a gente diz isso. A gente não tem noção quem votou, quem não votou. Tá? Então esqueçam a sigla partidária, como disse, nós estamos aqui hoje trabalhando pela comunidade nortense. E eu digo sempre, vou voltar a dizer toda vez, eu sou nortense e tenho amor à minha terra. Então aqueles que acompanham o Dinarte, que vem lá do Retiro, Dinarte, sabe como é que é? Essa luta não é de agora. Quantas peleias a gente já passou também no passado. Tá? E infelizmente a gente continua passando. Parece que a coisa não muda, é cíclica a coisa, E quando o Chula falou da questão da conferência do meio ambiente, vereador Chula, eu já tive a oportunidade de sair como delegado aqui de São José do Norte, como delegado da conferência da criança e do adolescente, do meio ambiente e das cidades. E a gente foi até Brasília. A gente trouxe muita demanda. Chegou aqui, foi engavetado tudo. Assim como são os nossos requerimentos. Então, até que ponto realmente a gente participa e consegue trazer aquilo que realmente o município precisa, se a gestão não tiver o olhar que a gente está tendo. Tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Nós vamos buscar, nós vamos querer, e assim a sociedade tem que se orientar. Tá? Nós temos que fazer aquilo que realmente a gente pode ver para melhorar a nossa sociedade. Então fica aqui mais uma vez a satisfação, a alegria de poder estar aqui representando vocês. E a responsabilidade junto com cada um dos colegas que estão aqui, de fazer com que a Câmara, nesse nosso mandato, seja respeitada, seja colocada no seu lugar, para legislar, para fiscalizar e fazer as coisas acontecer. O nosso papel como vereador vai ser sempre esse, deveria ser, sempre esse, fiscalizar. Aí, Nedinho, eu vou aproveitar uma fala sua. É muito fácil, assim, eu já fui vice-diretor de escola, já fui secretário de educação, já estive como secretário de educação, hoje estou aqui. Era ideal mesmo que cada um passasse por essas experiências, porque é muito fácil ficar ali fora achando solução para tudo, Eu fiquei 28 anos tentando chegar aqui. Eu não vim para cá para brincar, A gente está aqui para construir, A mesa diretora junto com cada um de vocês e mais os 4 vereadores que fazem parte, dessa gestão. A gente está aqui para fazer um trabalho diferente. Então aquele que está lá fora, coloque-se à disposição e venha sentir como é que realmente é o trabalho do vereador.
A gente sabe o empenho de cada um que trabalha como assessor da gente aqui, atendendo a população, a angústia muitas vezes que um eleitor chega ali, que às vezes nem é eleitor nosso, não interessa, como eu disse, mas vem ali pedir algum auxílio, pedir alguma ajuda, porque ele não está conseguindo ter a política pública que o município deveria oferecer, sendo atendida lá fora. Porque se a gente está tendo que fazer coisa que não compete a nós, é porque a política pública, que é um direito do cidadão, não está sendo atendida. Aí isso vai bater no município, no estado e na União. Agora eu vou lembrar sempre. Está problema lá em cima na União? Tem problemas seríssimos lá na União. Tem problemas no estado? Tem problemas seríssimos. Como tem problemas seríssimos aqui no município. Agora nós só vamos conseguir arrumar o estado e a União se a gente conseguir arrumar aqui em casa. Se eu não arrumar minha casa aqui, não tem como eu exigir do outro lá fora. E todo mundo sabe disso. Tá, em casa a gente não consegue fazer tudo, agradar a todos. Tá, imagina. Então vamos tentar fazer o melhor possível, que a gente possa durante o primeiro ano dessa legislatura, o segundo ano e o terceiro e assim por diante, as pessoas entenderem que o nosso papel aqui é representá-las, fazer com que o que chega de acesso para ela é um direito dela, não é um favor que o poder público está fazendo, é um direito dela. Tudo que a gente atende, seja na área da saúde, educação, turismo, esporte, cultura, lazer, seja lá o que for, a infraestrutura, é um direito dela. É um direito dela. É só isso que a gente tem que fazer a sociedade entender. Por isso eu peço, nos ajudem a fiscalizar e acompanhar. Que a gente possa ter clareza do papel do vereador e do papel do executivo municipal. O prefeito, quando eleito, ele escolhe o seu secretariado para auxiliá-lo no seu trabalho de execução daquilo que a sociedade espera. E nós, vereadores, somos eleitos pela sociedade para fiscalizar se aquilo que está sendo executado pelo prefeito está sendo de qualidade como realmente a sociedade merece. Então esse é o nosso papel. Tá? Porque, pelo incrível que pareça, assim que a gente foi eleito, uma eleitora me atacou na rua um dia e disse: Taibinho, agora tem que arrumar a prefeitura. Eu não sou prefeito? Não, nosso papel é outro. Eu não vou arrumar a prefeitura. Nós vamos trabalhar e ajudar o prefeito a arrumar a prefeitura. São coisas distintas que a gente precisa deixar bem claro. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade, que a gente possa construir junto propostas que venham a contento da comunidade nortense. Quando a gente diz comunidade nortense, não é só da cidade, né? É de todo o município, de ponta a ponta. E a gente precisa ter um olhar cada vez mais carinhoso, cada vez com mais cuidado, presidente. E essa é a nossa proposta da mesa, né? De olhar, nos colocar no lugar deles e tentar fazer aquilo que melhor a gente pode, junto com o executivo, para que a sociedade também ganhe nos retornos que a gente vá atingir, que assim eu espero. Muito obrigado, uma boa noite a todos, tenham todos muita paz. Obrigado, vereador. Seguimos agora então com as explicações pessoais com o vereador Ildomar Xavier da Costa. Obrigado, senhor presidente, os colegas vereadores que aqui permanecem, assistência e quem nos assiste pelos canais digitais, pela Rádio Clube FM. Quero inicialmente parabenizar, o Guto, o Jorge, que estão aqui representando uma das mais importantes entidades no nosso município, que é a APAI, a quem eu tenho um apreço muito grande por essa instituição, por tudo que a gente vê ao longo desses anos, aportando com nossos jovens, com as pessoas especiais que precisam desse aporte. E está aqui, na nossa frente, o exemplo, o Guto e o Jorge, assim como os demais que participam daquela entidade. E quero já comunicar à comunidade que a quadra poliesportiva, oriunda de uma emenda parlamentar do deputado Pedro, gestionada por nós, já está quase pronto. Em breve será entregue àquela comunidade, àquela entidade. Ali vai poder os alunos da APAI poderem ali fazer as suas atividades físicas,
terapêutica, né? Então, com certeza, o dia que nós entregarmos aquela quadra, né, para mim, vai ser uma satisfação muito grande, porque dessas lutas, né, desse trabalho, é que ainda me mantém na política, porque se não fosse esses êxito, essas conquistas, eu não veria sentido nenhum. Mas em breve estaremos entregando. Então, parabenizo mais uma vez, em nome de vocês dois, a APAE, a instituição, a todos os alunos, a todos que participaram e os medalhistas que aqui estão. Rapidamente, eu quero, hoje discorreu-se dos colegas vereadores bastante assuntos que foram proponentes de matérias e outras demandas, mas eu quero pedir ao Executivo, né, que possa interceder junto à diretoria da Coadesp para que possam equiparar o salário daqueles trabalhadores, né, que há uma promessa de que iria ter algum aumento, algum ganho a mais para esses servidores desde janeiro, e eles estão esperando, então que seja intercedido através do governo, né, que quem tem o contrato com a Coadesp, que possa buscar uma maneira de haver um reajuste para aqueles trabalhadores, né, que fazem um papel muito importante na nossa comunidade, na limpeza do nosso município. Eu quero, nessa noite também, cobrar, e eu vou repetir o trabalho, vou pedir para que o meu gabinete possa repetir, eu acho que eu fiz esse trabalho o ano passado, vou repetir, uma solicitação, um pedido, de uma parada de ônibus, à entrada da cidade, né, à direita, ao lado da Prograsa ali, porque ali os passageiros, pessoas que chegam no município, né, desce do ônibus ali, dia de chuva, né, e não tem um local para se abrigar ali, ou até mesmo, né, tem que esperar. E também cobrar que a secretaria competente possa gestionar junto ao DAER, né, que é competência do DAER, que também possa ser construída uma parada de ônibus lá à frente da serraria, porque aqueles passageiros que utilizam a empresa Palmares, eles só têm ou rodoviária para embarque, que nem rodoviária nós temos mais, né, temos um puxadinho, ou se não, somente lá à frente da serraria, né, e lá não tem um abrigo, não tem nada, vereador Paulo Rubilar, não tem nada para que os passageiros aguardem o ônibus. Eu vou repetir esse trabalho, eu fiz esse trabalho o ano passado, não tive êxito, vou cobrar novamente das autoridades competentes que possam realizar esse trabalho o mais rápido possível, seja com parceria público e privado, né, que tem essa possibilidade, talvez até com a própria empresa Palmares, né, que possa gestionar uma contrapartida e entrar com algum recurso para que possa ser realizadas essas duas paradas de ônibus. Bom, eu vou entrar num outro assunto. O vereador Luiz Carlos, que me antecedeu, mencionou né, sobre o assunto. Nós estamos há um ano, né, de uma das maiores tragédias que aconteceu no nosso município, assim no estado todo, né, quase totalidade dos municípios. A enchente chegou no nosso município em maio, início de maio, meados de maio. Tivemos problema com a semeia, o Dinardo está ali, sabe muito bem, tivemos problema com a semeia de Cebolinha o ano passado, e estamos preocupados novamente, porque marca um volume de chuva, né, de quinta a sexta-feira, de 100 a 200 milímetros.
e o agricultor semeou, está na cabeça da semeia. Isso, se vir todo esse volume, certamente prejuízo vai se ter de novo. E aí eu quero adentrar que dia 29 de janeiro, nós tivemos uma comitiva, esteve em Porto Alegre, estivemos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, estivemos no MAPA, agora fugiu, mas eu vou lembrar. Tivemos também na Superintendência do Banco Brasil, Superintendência do Banrisul, na CONAB, Secretaria de Agricultura do Estado, SDR do Estado, pedindo ajuda aos agricultores pelo advento de que nós tivemos prejuízo na semeia o ano passado, do cebolinho. Tivemos, depois dificuldade com o plantio da cebola, com falta de mudas. Muitos agricultores foram a Santa Catarina buscar mudas de cebola, pagando R$1.000 a 1.000. E também depois tivemos até uma safra razoável, mas não tivemos o preço. Solicitamos a esses órgãos, principalmente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Milton Bernardes nos recebeu, se comprometeu com a comitiva de que ele iria abrir uma licitação e comprar 1.000 quilos de cebolinho para o município de São José do Norte. E nada veio. Nem se soube mais resposta nenhuma. Isso foi um compromisso. E alguns dias depois, o superintendente fez um vídeo direcionado a São José do Norte, que tinha recebido a demanda de São José do Norte e que estava solidário com a demanda de São José do Norte e queria cumprir com a demanda de São José do Norte e região. Não cumpriu. E para nos deixar com mais dificuldade, os agricultores, não recebemos o que foi prometido, que era 1.000 quilos de semente para distribuição para o município. Calcário, também, que foi prometido pelo governo do Estado, aí foi pelo governo do Estado, senhor presidente, também não chegou. Se vai chegar, a gente não sabe. Agora, os Pronaf não têm dinheiro. Estamos aguardando, já solicitamos, deputado Pedro, senador Luiz Carlos Reis, estiveram no MAPA para buscar informação se haveria a possibilidade de anunciar o valor do recurso para o Plano Safra antes do dia 30 de junho. O governo negou, o governo federal disse que não pode, o MAPA disse que não pode, porque o critério é para todo o país e vai ser todo o país. E vai ser anunciado dia 30 de junho. Só que tem aqui, na agência do Banco do Brasil, 76 Pronaf, já com toda a documentação pronta, mas não tem o recurso. Tem mais 22 no Banrisul, com documentação pronta, não tem recurso. E o agricultor está naquela expectativa. Será que vai ter plano safra? Será que vai ter recurso? Me pergunto, vereador, o que tu me diz? Eu não tenho o que dizer. Porque o que eu disser, talvez eu esteja falando uma inverdade. Se eu disser que tem, eu posso estar falando inverdade. Se eu disser que não tem, eu posso estar falando inverdade. Não tenho a resposta para dar para os agricultores. Muitos agricultores estão plantando, arrumando dinheiro emprestado, outros financiando nas agropecuárias para poder plantar, vereador Chacrinha. E com uma incerteza de que se terá os Pronaf. Esperamos que o governo federal possa sim aportar recursos, porque até o momento que se sabe, foi somente os 4 bilhões extraordinário. Não se sabe de mais recursos. O único que se sabe concreto é que foi distribuído ao longo do país todo 4 bilhões. Sabe quanto foi distribuído para São José do Norte, Banco do Brasil São José do Norte? 400 mil. Deu para 5 Pronaf.
tem 76 pronto, Dinardi, assinado, aprovado, aliás, não assinado, mas aprovado, mas não tem o recurso. Então, nós estamos cobrando diariamente, né, que possa se dar uma resposta, uma previsão, pelo menos, porque senão vai ser muito difícil. A economia do município está aí encolhida, né? A cebola não valeu nada, pescado, camarão, que era uma das expectativas, foi fracassada, o EBR fechou suas portas e estamos no aguardo do quê? De uma nova safra, para ver se nós conseguimos, né, ter êxito de colher, porque as incertezas já começam agora. Começou na semeia, começa na muda, começa no plantio, começa na colheita e começa no vender e depois até receber. Então o agricultor vive dias trabalhando, mas dias incertos. Para finalizar, eu quero mais uma vez aqui, comunidade, ainda hoje estava lá no Estreito, no Gravatá e no Divisa, né, na colheita do arroz, estamos meio assustados com esses volumes de chuva, mas estamos tocando para ver se realmente a gente consegue salvar que fique o mínimo possível no campo até quinta-feira, para que a gente saiba que se houver esse volume de chuva todo, certamente vai ter prejuízo, mas vamos tentar tirar todo que puder do campo. E aí eu estava lá, e a comunidade lá do Estreito, mais uma vez, pediu: vereador, obrigado por anunciar, né, as festividades do dia 13 de maio na Câmara de Vereador, e agradecer ao presidente pelo espaço, né, da casa, para que nós convidamos a nossa comunidade, todo o povo em geral, para mais uma festa na comunidade do Estreito, tradicional, né, já, e até mesmo uma festa religiosa, a única no município que tem, né, a sua data, que é o dia 8 de dezembro, feriado, né, e isso foi uma proposição da Casa, do Poder Legislativo, e que acabou se concretizando. Mas esta agora do dia 13 não é feriado, mas é um dia que toda a comunidade, né, busca uma maneira ou de outra para se deslocar, cai numa terça-feira. Então, iniciando com os tridos já no sábado, domingo, segunda e domingo, às 10h30 missa, meio-dia almoço, à tarde brincadeira dançante com o DJ Chacal, procissão e encerramento com o DJ Chacal e Tchê Forró. Então, todos os caminhos levam na próxima terça-feira a comunidade do Estreito. Obrigado, senhor presidente, obrigado, colegas vereadores, assistência, obrigado e até a semana que vem, com a graça de Deus. Obrigado, vereador. Eu tinha dito no início aqui que não ia usar da palavra, mas eu vou usar aqui um minutinho para dar um recado para a nossa comunidade. Eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp perguntando por que a Câmara hoje ela estava iluminada de laranja. E quero falar para a nossa comunidade que o mês de maio ele é dedicado ao combate do abuso e da violência sexual contra a criança e o adolescente. E a cor laranja ela é usada para representar essa campanha. Então fica aqui o recado para toda a nossa comunidade. E o dia 18 de maio ele é o dia nacional do combate. Então nesse dia a gente não vai ter sessão da Câmara, que acho que cai numa sexta-feira, se eu não me engano, né? Mas aqui já deixamos aqui o recado que a Câmara de Vereadores ela está dedicada também a compartilhar esse movimento, esse combate, porque eu me lembro já desde 2016 que a gente tem um grupo ali na igreja de adolescentes que se chama Os Aventureiros, e a gente sempre saiu na rua
nesse mês, né? Geralmente é num sábado à tarde que a gente sai para distribuir folhetos para a comunidade, informações sobre o abuso sexual que existe, principalmente dentro dos lares. Os abusadores são familiares, às vezes, das crianças das vítimas. Então, que fique aqui o recado, que essa casa, ela também faz parte desse combate aí, que as crianças não sejam mais abusadas, que tenham os seus direitos preservados e que a gente sempre consiga sempre alcançar esses objetivos aí de levar essa mensagem à comunidade. Então fica aqui o meu boa noite a todos e convoco todos os senhores vereadores para a próxima sessão, segunda-feira, dia 12 de maio, às 20h30. Uma boa noite a todos.